Você verá o que não deve ser permitido pelo advogado na condução da defesa em um processo ou sindicância disciplinar. Devem ser respeitadas as formas previstas em lei, sob pena de contrariar o princípio do devido processo legal. Então aqui não se inventa nada. Olha, eu vou mandar de outro jeito, eu vou mandar intimação via e-mail onde não consta e-mail, eu vou mandar X. Tem que respeitar a lei, para não fugir do princípio do devido processo legal. O advogado deve estar atento para as garantias e formalidades no processo administrativo disciplinar. De outro lado, as decisões de atos e pareceres do órgão jurídico e da decisão final deverão estar sempre baseados nas provas que foram carreadas aos autos. Em respeito ao princípio da motivação, isso tem que ocorrer. Não pode haver uma decisão onde a motivação se encontre fora da prova dos autos. E, finalmente, o advogado deve atentar para o fato de que a sanção aplicada deverá ser sempre moderada e estar em conformidade com a gravidade ou não do fato, devendo ser respeitado o princípio da razoabilidade. Esse princípio tem matado muitas penas de demissão. A pena tem que ser razoável e proporcional, princípio da proporcionalidade da pena. E além disso, a argumentação de que a instrução deverá ser célere, essa argumentação não pode de forma alguma deixar de propiciar os elementos necessários de defesa. De forma alguma, a aceleração do processo é um problema da unidade, da comissão. O problema da defesa é fazer a ampla defesa do seu patrocinado. Tudo deve estar em conformidade com a ampla defesa na formação da convicção da autoridade julgadora, em respeito ao princípio da eficiência e segurança jurídica. Vale lembrar que deve ser também sempre respeitado o direito do advogado constituído. Presta atenção, muita gente se cala, muitos advogados se calam. Deve ser respeitado o direito do advogado constituído em aconselhar o acusado durante o interrogatório, se for preciso. É óbvio que não é no interrogatório o melhor momento para você instruir o teu cliente, durante o interrogatório. Mas se for preciso interrompê-lo, se for necessário, esse direito tem que ser exercitado. Canso de ver presidentes da unidade, a hora que você precisa interromper, ele fala assim: doutor, agora não, depois o senhor vai ter as suas perguntas. Você vai falar para ele assim: agora sim, porque é direito do meu cliente dizer o que ele quiser ou não quiser. Eu na defesa técnica, entendo que ele não deve dizer isso ou aquilo, eu quero que ele se cale. Pronto. É diferente da oitiva de uma testemunha, onde, primeiramente, o presidente pergunta e depois você repergunta ao final. Naturalmente que mesmo na oitiva das testemunhas, caso haja qualquer tipo de colocação jocosa entre o que disse e a testemunha e o que está sendo ditado para ser escrito, ou de alguma forma sendo colhido, aquilo naturalmente tem que ser alvo da interpelação do advogado pela ordem, ok? O acusado aí tem direito a responder quaisquer perguntas ou não responder, ou ser interpelado para não responder determinada pergunta, que seja capaz de produzir a sua autoincriminação. Então, em hipótese alguma, o advogado deve deixar que o acusado seja compromissado a dizer a verdade. Acreditem se quiser, acreditem se quiser. Eu já passei por interrogatório onde, por ignorância naturalmente, queriam que o acusado se compromissasse a dizer a verdade. Quem se compromissa a dizer a verdade são as testemunhas, né? O réu, ele não está compromissado a dizer a verdade, jamais, né? O advogado constituído deve também reclamar verbalmente ou por escrito contra a inobservância de preceitos de lei ou descumprimento de princípios jurídicos, devendo pedir a palavra pela ordem para fazer esclarecimentos de questões de fato ou mesmo para replicar a censura ou acusação que lhe seja feita
inclusive com registro em ata, mesmo no curso da inquirição de testemunhas, foi o que eu falei agora há pouco, fazendo valer o princípio da legalidade. Lembrando sempre que o acusado nos processos disciplinares tem o direito de ser tratado sempre com respeito pela comissão processante, a comissão processante e pela autoridade presidente. Eles deverão sempre facilitar o exercício dos direitos do acusado, de ter ciência da tramitação dos feitos e de ter vista dos autos e de obter cópias de documentos, de ser cientificado das decisões proferidas, de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Documentos esses que deverão ser analisados pelo órgão processante e pela autoridade julgadora, tendo ele o direito de ver examinados as suas razões e as provas que produziu. E vale também lembrar que as hipóteses de impedimento e suspeição, previstas nos artigos 18 e 20 da Lei Federal 9.784 de 1999, podem também ser invocadas pelos acusados em feitos administrativos disciplinares, devendo, então, ser respeitado o direito do acusado de que as informações de prova ou diligências observem também o prazo de 3 dias de antecedência, e às vezes não acontece. Então, se você estiver diante de uma situação dessa, saiba que você não é obrigado a fazer o que a lei não manda, né? Constrangimento ilegal. Vamos lá. Existe ainda a questão do advogado requerer diligências, produzir provas, reinquirir e arrolar testemunhas, além do direito de ser protegido contra, presta atenção, protegido contra a imediata instauração de processo administrativo disciplinar embasado exclusivamente em denúncias anônimas. Atenção, ele deve ser protegido contra uma instauração imediata de um processo quando a acusação anônima for a única razão para a instauração de um processo, ok? Não pode ser o único motivo da instauração do processo. Apesar de que a administração pública ela poderá dar início em caráter, se poderá entende-se como deverá, né, dar início em caráter sigiloso e até mesmo reservado a uma investigação e a coleta de provas para eventual instauração de qualquer processo disciplinar. Deve também o advogado atentar para o princípio constitucional do direito ao silêncio e do privilégio contra a autoincriminação. E é por isso que o desatendimento de intimação não importa em reconhecimento da verdade dos fatos, nem mesmo importa em renúncia a direito. De modo que o acusado, no interrogatório, pode deixar de se pronunciar sobre determinados fatos, sem que esse silêncio por si só implique em qualquer gravame ao servidor, muito embora seja aquele o momento da autodefesa. É bom que o advogado consiga auxiliar o seu cliente no momento em que ele vai prestar a sua autodefesa, né? Que poderá em muito modificar o convencimento íntimo da autoridade que vai relatar, né? Que vai emitir ali o primeiro julgamento. Também é direito do acusado pedir reconsideração das decisões que forem adversas e a garantia de que sejam consideradas na aplicação da penalidade a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os seus antecedentes funcionais. Então, hoje nós ficamos por aqui. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com os colegas de trabalho e grupos de funcionários públicos. Inscreva-se também no nosso canal para você receber esse conteúdo todo. Isso sempre vai fortalecer o nosso canal e poderemos ajudar cada vez mais as pessoas, os funcionários públicos com as questões envolvendo a defesa do funcionalismo. Um grande abraço e fique em paz.